Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a revista da Escola Dominical da classe dos adultos, Assembleia de Deus de Madureira. Seja bem-vindo no canal, você que é professor, você que é aluno, você que é crente, abençoado em Jesus Cristo. E nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição de número 5 da classe dos adultos. Essa lição será ministrada dia 2 de novembro, nesse quarto trimestre de 2025. Aqui o óculos aqui, de 2025. O título da nossa lição é Lições de Lealdade, o caminho da redenção. Como é de costume, vamos ler aqui o texto áureo, a verdade aplicada, e o texto de referência da nossa lição da Escola Dominical. Texto de referência, né? O texto áureo, perdão. Disse, porém, Ruth, não me instes para que não te deixe, para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Está lá em Ruth 1,17. Uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. Aqui nós temos o texto de referência, que está lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 14, do 14 até o 18. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada, o teu povo e os teus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde que tu fores, irei eu, e onde pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhes falar nisso. Tem palavras que é difícil expressar da Bíblia, né? A linguagem deles é diferente da nossa. Até para a gente ler, muitas vezes é difícil. Aqui, né? Para que te deixes e instes para que não te deixes. Queridos e amados irmãos, aqui vamos ler aqui os tópicos. Vamos ler aqui os tópicos aqui do estudo. Aqui, que fala sobre lições de lealdade e o caminho da redenção. Aqui fala no primeiro tópico sobre a origem de Ruth. O segundo tópico fala Ruth, uma recompensa por sua fidelidade. Terceiro vai falar do remidor. Aqui nós não vamos estar lendo aqui, porque eu vou falar coisas aqui, eu vou abordar aqui pontos aqui dentro dessa lição,
que não estão no comentário da revista. Então, assim, para você que é professor, é importante ouvir o que eu vou falar aqui. Que nós não vamos ler a revista e vamos aqui falar, expressar aqui pontos aqui que não estão no comentário dessa revista. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que houve uma grande seca ali em Belém. E Belém significa a terra do pão. A terra do pão. Nós vamos ver que houve uma grande seca ali. E o marido de Noemi, tomou a decisão precipitada de sair de Belém e foi para as terras dos Moabitas, das terras dos Moabitas ali. E nós vamos ver que ficando ali no período de 10 anos ele faleceu. Faleceu também os 2 filhos de Noemi. E quando eles chegaram lá na terra de Moabe, os filhos de Noemi casaram-se, né? Um casou com a Ruth e outro se casou com Orfa. E a palavra de Deus fala assim que eles morreram. Eles morreram. E nós vamos ver que quando Noemi ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, ela quis voltar para Belém, da terra de Israel, da terra de Judá. E nós vamos ver que Orfa, quando viu que Noemi estava voltando, ela chorou, ela ficou triste, ela ficou daquele jeito lá. Mas ela voltou lá para os seus deuses, para a sua casa. É interessante dizer que a terra de Moabe, eles foram inimigos do povo de Israel. Eles eram povos idólatras, né? Povos que não tinham compromisso com Deus, nem com a sua palavra, porque eles não eram um povo escolhido. Israel sim era um povo escolhido. É interessante dizer também que quando a Bíblia fala sobre seca, sobre fome, fala sobre julgamento de Deus. Por exemplo, o profeta Elias, lá em 1 Reis capítulo 17, ele falou assim, olha, ele chegou para o rei Acabe e falou, não vai cair orvalho e nem garoa, segundo a minha palavra. E ali ele pronunciou na direção de Deus um juízo, um julgamento sobre a nação de Israel, que o rei Acabe, juntamente com a sua esposa, os sacerdotes, muitos tinham se desviado da presença de Deus. Muitos tinham se tornado crentes idólatras, judeus idólatras. Ali. Porque Jezabel, quando ela chegou na terra de Israel, ela também trouxe o Deus dela, que era Baal. Ela também trouxe os seus sacerdotes para ministrar ali na terra de Israel. E muitos ali se corromperam com o pecado, né? Se corromperam com o pecado e essas coisas aí. Então nós vamos ver que ficou 3 anos e meio sem chover na terra de Israel, por causa dos pecados do povo de Israel, ali, principalmente de Acabe, que era o rei de Israel. Então nós vamos ver que podemos dizer com toda certeza que aquela fome, aquela seca que houve em Belém, que Belém é a terra do pão, foi por causa
do julgamento de Deus contra o seu povo. Só que se a palavra de Deus diz assim, olha, se meu povo orar, se humilhar, né, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. E os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Deus falou para Salomão ali, quando Salomão construiu o templo, Deus falou para ele dessa maneira, com o povo de Israel. Então nós podemos ver que demorou 10 anos lá, aquele período de seca, de julgamento, em Belém, que significa a terra do pão. E quando Noemi ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, ela quis voltar para Belém, da terra de Israel. E nós vamos ver que órfão voltou para os seus deuses, a sua família, a sua casa, mas Ruth não quis voltar. No texto que nós lemos, né? No texto que nós lemos, Noemi insistiu para que ela voltasse, mas ela falou, olha, onde você for sepultada, serei sepultada eu, né? O seu Deus é meu Deus, o seu povo é meu povo, e não insista em pedir para mim voltar para minha casa, porque onde você for sepultada, ali serei sepultada eu, e onde você dormir, eu também dormirei, eu. Então ela estava determinada a ficar com a sogra dela, ali. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é o marido de Noemi tomar uma decisão precipitada e ir para uma nação, um povo que não tinha compromisso com Deus. O lugar para onde ele foi, sem a direção de Deus, ele poderia muito bem ficar, como muitas famílias ficaram lá em Belém. Muitas ficaram em Belém. Mas ele tomou uma decisão precipitada, fora da direção de Deus, e essa decisão errada em ir buscar o mantimento, o alimento lá em outra nação, onde Deus não tinha um compromisso com aquela nação, uma nação idólatra, uma nação que eram inimigos do povo de Israel. Então eu só posso entender que ele tomou direção precipitada sem a direção de Deus. Isso lhe custou a sua vida e o sofrimento de toda a sua família, com essa decisão que ele tomou. Então essa é a conclusão que nós tiramos dessa história, dessa história um pouco dramática, com sofrimento, mas nós vamos ver que Deus ele interveio na vida de Noemi ali, ele deu vitórias, e ela conseguiu realmente recuperar tudo que ela tinha perdido, né? A não ser o pai, o esposo dela e os filhos. Mas se falando sobre propriedade, sobre bênção material, ela conseguiu recuperar isso através de Ruth. Através de Ruth, através da sua nora, que insistiu para ficar com ela. Deus ele trabalhou de uma maneira tremenda e conseguiu, trazer alegria na vida de Noemi. Tinha perdido o marido, perdido os filhos. Quando ela voltou para a terra dela lá, ela não tinha mais a sua propriedade, ela não tinha mais, já era uma mulher avançada em idade. Segundo ela mesma fala, que ela não podia mais gerar filhos para se casar com as suas noras, não tinha mais idade para isso. Então ela sofreu muito, porque quando o líder da casa, o marido, quando ele toma decisões precipitadas, a família dele sofre.
A família sofre com essas decisões precipitadas que o líder toma. Então aqui fica uma lição para nós. Devemos orar, buscar a Deus, para que Deus possa confirmar as decisões ou nos orientar, nos dar orientação nas decisões que nós tomamos, decisões da nossa vida. Precisamos orar e buscar Deus para que Deus possa nos dar direção. E aqui nós vamos ver que Noemi voltou com a sua nora. Voltou com a sua nora. E no segundo tópico nós vamos ver Ruth foi recompensada por sua fidelidade. No primeiro ponto aqui, né, a bênção da lealdade. Então assim, ela conseguiu, Ruth, ela foi uma mulher abençoada, porque ela falou, olha, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Então ela estava determinada a servir a Deus, né? A se converter à religião do judaísmo, a religião do Deus verdadeiro, a religião, né, do Deus de Noemi. Então ela foi determinada nesse ponto, de servir esse Deus. Eu ouço até dizer que ela viu algo importante ali na vida de Noemi. Nós podemos ver que através do testemunho, de de Noemi, porque acredito eu que Noemi, quando chegou lá na terra de Moabe, ela não dobrou o joelho perante as divindades lá, né? Com certeza havia o Deus lá, dos Moabitas, né? Todas as nações tinha lá uma divindade, por exemplo, o Egito tinha várias divindades, os filisteus, né? Os filisteus, os sidônios, os moabitas, os amonitas, os sírios, os babilônios, todas as nações tinham os seus deuses, ou seja, as suas divindades a quem eles prestavam culto de adoração. E com Moabe não era diferente. Eu não vou lembrar agora qual que era o deus dos moabitas, mas com eles não era diferente. Então, eu posso afirmar que Ruth viu algo diferente nessa família. Porque ela falou, o seu Deus é o meu Deus. O Deus que você adora, eu também vou adorar o Deus que você adora. E nós podemos ver que, com certeza, ela viu algo diferente no Deus de Israel, no Deus de Noemi. E se converteu ao judaísmo, se converteu à religião do Deus de Israel. E ali nós vamos ver que Ruth ela foi recompensada por sua fidelidade, a fidelidade que ela teve com a sua sogra. Ali. A fidelidade que ela teve com a sua sogra. Ela foi recompensada. Eu não vou ler não, mas está aqui no primeiro ponto, a bênçãos da lealdade. Aqui, né, a lealdade de Ruth e Noemi foi um bom exemplo de amor fraternal, devoção ao próximo. Eu falei que não ia ler, acabei não lendo, me perdoa. Acabei lendo aqui um pouquinho. Então nós vamos ver que ela foi recompensada porque ela foi, o amor dela, o amor fraternal que ela teve pela sua sogra. De se compadecer, né? De ver o sofrimento da sua sogra, então ela se dispôs a ficar com a sogra dela, né, e tratar a sogra dela como uma mãe, né, como uma pessoa realmente chegada, uma pessoa íntima ali. Ruth teve essa consideração, esse amor pela sogra dela. E por causa da fé que ela tinha no Deus de Israel, ela foi recompensada. Quando ela saiu com a sogra dela para voltar para Israel, ela sabia que a sogra dela não tinha onde morar.
não tinha onde dormir, não tinha mais nada, tinha perdido tudo. Mas através da sua lealdade, através da sua perseverança, né, através do amor fraternal, que ela teve com a sua sogra, ela foi recompensada, porque o próprio Deus preparou um esposo para ela. Aqui nós vamos ver aqui, ó, Ruth e Orfa. Aqui no terceiro tópico, perdão, ainda no segundo tópico, a convicção de quem quer que sabe o que quer, de quem sabe o que quer. Então Ruth sabia o que queria. Ruth, ela foi através da fé, o próprio Deus preparou ela, vendo que ela tinha fé, vendo que ela tinha essas qualidades, o próprio Deus preparou Ruth para abençoar a sua sogra. Porque quando Noemi ela saiu e chegou lá em Belém, na casa do pão, ela chegou murmurando: olha, as flechas do Senhor atravessaram a minha alma. Deus me fez sofrer, Deus me fez, né, tudo isso. Na verdade, Deus não tinha nada a ver com isso, foi a decisão que o marido dela tinha tomado. Uma decisão precipitada, uma decisão fora do plano de Deus, decisão totalmente errada, decisão precipitada, né? Decisão tomada não pela fé, mas a decisão tomada naquilo que é aparente. Ele foi se aventurar, mas ele foi fora da direção de Deus. E Noemi, ela saiu murmurando. Acho que qualquer um no lugar dela faria isso. Ia reclamar, ia murmurar, ia falar um monte de coisa. Porque nós somos seres humanos. Ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos, ela perdeu a casa dela, perdeu lá o terreno que ela tinha, a propriedade. Ela tinha perdido tudo na vida dela. Então o sofrimento dela foi muito grande por causa de uma decisão errada que o marido dela tinha tomado. Decisão totalmente fora do plano de Deus. Mas como Deus é bom o tempo todo, como Deus ele se compadece do nosso sofrimento, como Deus ele vê o nosso sofrimento, ele quer nos ajudar, nos abençoar, nos livrar do sofrimento, né? Nos livrar de todo mal. Então Deus preparou essa mulher, essa moabita. E nós vamos ver que no final dessa história, as pessoas começaram a falar para Noemi: olha, Noemi, a sua nora, ela vale por 10 filhos. Olha só o valor dessa mulher, o valor de Ruth, o valor dessa mulher, mulher virtuosa, mulher cheia de virtude, cheia de fé, cheia de qualidade. Então as pessoas começaram a falar: olha, a tua nora, ela vale mais do que 10 filhos para você. Essa mulher virtuosa. E essa mulher, ela foi glorificada, ela foi enaltecida pela sua fé, pelo seu amor que ela teve pela sogra, pela sua lealdade, pela sua perseverança, pela obediência, pelo respeito e pela consideração que ela tinha pela sua sogra. Ela foi recompensada. Então nós vamos ver que Deus preparou Boaz. Boaz era o que? O remidor. O remidor. Deuteronômio no capítulo 25, e o versículo 5 e 6, Deus ele fala com relação, né, à família. Né? Vamos ler lá então, lá. Fica até melhor para a gente entender aqui o que está escrito. Deuteronômio capítulo 25, 5. 25, 5. Vamos ler lá o que está escrito. Nosso vídeo aqui está com 24 minutos, tem bastante tempo ainda. Deuteronômio 25, 5. Você que tem uma Bíblia aí, abre comigo aí, vamos ler junto.
quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora, o seu cunhado estará com ela, e receberá por mulher, e fará a obrigação do cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhes der será do sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta subirá à porta dos anciões e dirá: o meu cunhado recusa a suscitar o seu irmão em nome de Israel. Não quer cumprir para comigo o dever do cunhado. Então os anciões da sua cidade chamarão e com ele falarão, e se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões e lhes calçará o sapato do pé e lhes cuspirá no rosto. Então aqui, irmãos, nós vamos ver que, de acordo com esse texto, nós vamos ver que Noemi teve 2 filhos e, com certeza, os seus 2 filhos tinham lá os parentes, né? Ou seja, os primos ali dos seus filhos, estava lá em Belém, ou seja, o parente mais próximo lá, né? De acordo com esse texto, era o cunhado que deveria suscitar descendência do falecido. Mas nós vamos ver que não só o cunhado teria que casar com a mulher, no texto que nós lemos, e o filho que essa mulher tivesse do cunhado seria o equivalente do falecido, para que o nome dele pudesse ser perpetuado diante da sociedade em Israel. E nós vamos ver que não somente isto, mas a propriedade lá daquela pessoa, a casa, o terreno, a plantação. Então nós vamos ver que tinha lá o remidor, né, que poderia casar de novo com aquela mulher, né, no caso de Noemi. Noemi tinha perdido tudo por causa do seu marido, que tomou essa decisão errada, e perdeu também os seus 2 filhos. E nós podemos ver que Boaz, ele era um parente próximo do esposo de Noemi. Ele era um parente próximo do esposo de Noemi. Então nós vamos ver que esse Boaz era um homem que ele era rico, ele tinha muitas propriedades. E nós vamos ver que quando o marido de Noemi saiu, ele vendeu a sua propriedade e foi se aventurar na terra de Moabe. E lá ele perdeu tudo que tinha. Mas nós vamos ver que Noemi, ela tinha Ruth, que era sua nora. Então nós vamos ver aqui o trabalhar de Deus aqui com essa família. Aí nós vamos ver que tinha um remidor mais próximo lá para se casar com Ruth. Nós vamos ver que quando Ruth ela chegou, com certeza na direção de Deus, ela foi colher espigas lá na plantação de Boaz, sem saber que Boaz era um parente mais próximo de Noemi. Ou seja, do marido da Noemi que tinha falecido. Boaz era um parente próximo. Só que Ruth não sabia disso. Ela foi guiada por Deus, o próprio Deus guiou ela até a plantação de Boaz. E quando ela chegou, ela começou a colher lá, né, as espigas.
E Boaz ficou sabendo que Noemi, ela era nora de Ruth. E ele foi muito, digamos assim, benevolente para com ela, né? Colocou mais espigas lá, pediu para ela, pegou um saco lá, colocou mais espigas, deu bastante mantimento para ela. E quando ela chegou lá na casa lá, Noemi falou: nossa, você colheu bastante coisa. Qual a plantação que você estava? Ela falou: eu estava lá na plantação de Boaz. Aí Noemi falou: nossa, como que Deus é bom, como que Deus é tremendo. Aí ela já começou a ver a mão de Deus trabalhar na família dela. Porque Noemi não sabia, Ruth não sabia que a plantação de Boaz era do parente mais próximo do falecido de Noemi, ou seja, do marido que era falecido. E nós vamos ver aqui no trabalhar de Deus, Noemi, ela orientou Ruth para se casar com esse homem, lá orientou ela, e ela pegou e lá e viu ele, quando chegou lá onde tinha a plantação, onde tinha lá o celeiro, ela viu que o Boaz estava dormindo e ela dormiu, ela se deitou debaixo dos seus pés, lá, né? Em um gesto lá, pedindo para se casar com ele, segundo a cultura do povo de Israel. Ela, segundo os costumes, ela pediu, não falando, mas no gesto, para se casar com Boaz. Então Boaz falou assim: olha, Boaz viu que ela era uma mulher virtuosa, que era uma mulher que tinha muitas qualidades, elogiou ela e falou: mas tem um remidor que é mais próximo do esposo falecido de Noemi. Então nós vamos ver que dentro dessa história, Deus ele começa a trabalhar de uma maneira tremenda ali. Deus ele começa a guiar ali. E nós vamos ver que Boaz ele foi lá na porta da cidade, ele conversou com os anciões, ele foi na casa de outro remidor que era mais próximo, conversou com aquela pessoa, e aquele homem ele falou que não poderia ser o remidor de Noemi ali. O que significa remidor? Por exemplo, o homem, ele tinha lá a sua casa, a sua plantação, e de repente ele vendeu, né? Ele perdeu a sua casa, a sua plantação, por alguma coisa que aconteceu. E nós vamos ver que ele poderia recorrer lá, né, a parentes. Lá, por exemplo, ele faleceu no caso da Noemi. Por exemplo, está lá o casal, ele tem lá a sua plantação, a sua casa, e de repente lá ele vende, ele perde, digamos, acontece lá uma crise, tem uma crise lá, uma crise financeira, acontece alguma coisa, ele perde lá a sua fazenda, a sua casa, os seus animais, e ele vem a morrer. Aí a mulher fica sem nada, mas aí tem essa lei do remidor, que o parente mais próximo desse homem que perdeu tudo, o parente mais próximo, claro que, né, tendo condições financeiras, ele pode chegar e comprar de novo aquela propriedade e se casar com a cunhada. Então assim, ele vai recuperar, né, a palavra remidor, né? Ele vai restituir tudo que aquela mulher perdeu quando seu marido faleceu. Ela perdeu os bens materiais, e um parente mais próximo vai comprar daquela pessoa que foi vendida e se casar com aquela mulher, né?
além de recuperar tudo que essa mulher perdeu, a viúva, ele vai se casar com ela, ela vai ter a concepção, ou seja, ela vai gerar, e aquela criança legalmente vai ser registrada no nome daquele falecido que morreu e perdeu tudo. Nesse texto que nós lemos aqui, nós podemos ver que o cunhado não quis, Deuteronômio aqui que nós lemos aqui, ó, Deuteronômio capítulo 25. O cunhado não quis se casar com a mulher, não sei o motivo, e quando o cunhado não quis se casar, então a mulher ela foi lá diante dos anciões, chamou esse cunhado e cuspiu na cara dele, lá como um sinal de desprezo. Então nós vamos ver que o povo era muito rebelde, o povo não queria, não tinha a questão do amor e do sentimento. Mas nós vamos ver que ao invés disso, Noemi, uma mulher virtuosa, uma mulher que tinha várias qualidades, a qual Deus tinha preparou também Boaz, para restituir tudo que Noemi tinha perdido. Noemi perdeu a sua casa, a sua propriedade, perdeu o seu marido, seus filhos, e através de Boaz, que era um parente mais próximo do marido falecido dela, ele conseguiu restituir, casando-se com a Ruth. Casando-se com a Ruth. Ou seja, ele era um parente mais próximo dos filhos de Noemi. Eu acho que eu devo ter falado errado aqui quando eu falei do marido dela que faleceu, mas a expressão correta é que esse Boaz, ele era um parente mais próximo dos filhos de Noemi, para se casar com a cunhada. Então nós vamos ver que ele era um parente mais próximo, e então ele comprou a propriedade de novo, que era de Noemi, que o marido dela tinha vendido, e ele se casou com Ruth. E se casando com Ruth, passou a ser também de Noemi ali a propriedade que era do seu marido que faleceu. Então vamos ler aqui o final. A recompensa de Ruth e Noemi. Boaz redimiu a propriedade de Elimeleque e tomou Ruth como esposa para preservar o nome do seu parente falecido. Elimeleque era o marido de Noemi. Elimeleque era o marido de Noemi. Assim Boaz e Ruth se casaram e tiveram Obed, avô do rei Davi, cumprindo um propósito maior na narrativa bíblica. Do livro de Ruth podemos ressaltar a honra de Boaz, a iniciativa corajosa de Ruth, a restauração na vida de Noemi e a providência de Deus que guiou toda essa história. Interessante, essa história é muito rica, Muito interessante. Eu li aqui o finalzinho. Então é isso, meus irmãos. É isso, É isso que nós falamos aí. Já está aí com 40 minutos aí o nosso vídeo. Deus abençoe você que chegou até o final aqui do vídeo. Se inscreve no nosso canal, pega o dedinho aí e coloca aí. Inscreve no nosso canal. E no próximo vídeo nós estaremos gravando Ana, a força de quem ora e gera milagres. Aqui nós, na lição 6, nós vamos falar sobre Ana. E aqui nós vamos aprender muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe você, se inscreva no nosso canal, Professor de Escola Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, você que é pastor, você que é professor, você que é obreiro, você que
Você que gosta de aprender a palavra de Deus, né? Então nós ficamos por aqui, espero você no próximo vídeo e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Espero você no próximo vídeo e nós vamos aprender na próxima lição mais lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Fique com Deus, um abraço e até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.